galerinha do oitavo ano, e eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo e estudando. Olha, hoje nós temos uma convidada especial aqui na nossa aula, então ela quer dar uma palavrinha com vocês, prestem atenção, ela quer passar uma mensagem aqui para vocês. Fiquem ligadinhos aí, viu? Já já voltamos. Olá, espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! Vamos lá, galerinha do oitavo ano, vamos dando continuidade à nossa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre a América do Norte, certo? Na página 122, então, abrem o livro de vocês. Aí, na página 122, comecem a fazer as suas anotações, né? Pega o lápis, a caneta, para acompanhar a aula de hoje. Então, eu coloquei aqui no nosso slide, né, uma imagem do continente americano no todo, né? Então, aí, o que está nesse círculo é referente à América do Norte, ok? Então, nós temos o continente americano, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, ou a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então, referência da América do Norte é o que está no círculo aí, o vermelhinho aí, para vocês ficarem ligadinhos. E vamos lá para mais uma aula de geografia. Deixa eu colocar aqui, viu? Rapidinho. Pronto. Então, no livro de vocês, né, o início do capítulo é esse. É a imagem. Vocês estão percebendo que eu estou colocando nos nossos slides tudo de acordo com o livro de vocês. Para ficar mais fácil, vocês acompanhar o conteúdo, fazer as atividades e entender, certo? Vamos lá. Então, diferentemente do México, os espaços geográficos dos Estados Unidos e do Canadá são marcados por intensa ação antrópica, elevada exploração dos recursos naturais e alto emprego de tecnologia nos diversos setores produtivos, o que confere a esses países a renda per capita e o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, mais elevado do continente americano. Então, são 3 países que fazem parte da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. Os 2 países ricos, os 2 países que são desenvolvidos, é Estados Unidos e Canadá. Certo? Então, por isso que Estados Unidos tem toda essa exploração de recursos naturais, alto emprego de tecnologia, certo? E eles têm um IDH muito alto e a renda per capita, que é a renda por pessoa ou renda por cabeça, é muito alto. Então, como se deu o processo de formação territorial da América do Norte? De que maneira esse processo influenciou o modo de vida das populações da região? Quais são os principais setores das economias desse país? Então, a partir de agora, vocês vão acompanhando aí a aula e vocês vão estar automaticamente entendendo o conteúdo e respondendo essas 3 questões do início do capítulo. Como não dá para a gente debater, né, vamos dar continuidade à aula. Então, Estados Unidos, maior potência econômica e militar da atualidade, né, são um país de extensão continental, são o 3º maior território do mundo, com cerca de 9.833.517 km², incluindo os estados situados em território não contínuo, o Alasca, a noroeste do Canadá e o Havaí, arquipélago localizado no Pacífico. Então, aqui nós estamos falando, né, de uma questão geral dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista físico, o território continental dos Estados Unidos, isto é, sem considerar os estados do Alasca e do Havaí, pode ser dividido em 4 grandes unidades. A leste, o relevo apresenta planaltos desgastados, com os montes Apalaches. A oeste estão as cordilheiras resultantes de dobramentos modernos,
como as montanhas rochosas. No centro, encontra-se as planícies centrais e no litoral do Atlântico localiza-se a planície costeira, formada por terrenos sedimentares. Então, Estados Unidos, a maior potência econômica militar da atualidade. Então, é um exemplo aí, né, de um país rico, um país desenvolvido. É o terceiro maior território do mundo. Então, observem que, além de condições econômicas, né, além da questão de qualidade de vida da população, ele tem todas essas características, né, que vai estar favorecendo aí o seu desenvolvimento. Vamos lá, vamos para a próxima. E aqui nós temos um mapa. Observem a questão de localização. Né, como ele colocou, né, tem aí no texto, no livro de vocês, a questão da localização dos Estados Unidos, ao norte, ao leste, ao oeste e ao sul. E aí vocês observam que também é território dos Estados Unidos, a partezinha de laranja, né, aí que tem aí Estados Unidos, que é o Alasca. Recursos energéticos. Então, existe toda uma complexa formação geológica no território estadunidense, mas seu subsolo abriga uma grande variedade, viu, de recursos minerais. Né? Um exemplo, petróleo, gás natural, ferro, alumínio, cobre. Então, existem grandes bacias de carvão existentes também nos montes Apalaches, nas regiões dos grandes lagos. Então, os Estados Unidos também é rico, né, em uma formação em recursos minerais e energéticos. Como vocês sabem, os Estados Unidos, né, consome muita energia, ele consome essa matéria-prima, ele consome tanto a matéria-prima como também as fontes de energia, porque ele é um país altamente industrializado, então ele necessita de todos esses recursos energéticos para ter uma elevada produtividade. Estados Unidos produzem cerca de 80% da energia que consome, a partir da fonte de recursos energéticos. São os combustíveis fósseis, em especial o petróleo, cujo principal local de extração é o estado do Texas. Então, aí vocês observam, né, a extração de petróleo. Aí, um exemplo na imagem, né, a produção de petróleo nos Estados Unidos. O nome desse aparelhinho aí, dessa máquina, chamam mais conhecido como cavalo mecânico. Então, ele faz toda essa movimentação, né, para explorar o petróleo no subsolo. Então, embora a extração do gás xisto seja difícil e cara, o avanço da tecnologia nos últimos anos possibilitou aos Estados Unidos a exploração desse recurso, dando início a uma nova revolução energética que alterou no cenário econômico do país. Então, acaba, na verdade, melhorando enquanto mais recursos energéticos o país tenha, mas é melhor, né? Melhor porque ele vai ter, né, fontes de energia para ele utilizar, certo? Nas suas indústrias. Então, matéria-prima e fontes de energia, em busca da autossuficiência. Então, vocês vão observar agora, né, que Estados Unidos tem todo, como vocês sabem já, vocês viram agora, que Estados Unidos tem toda uma produção, né, desses recursos energéticos, mas ele ainda continua, né, em busca dessa autossuficiência. Em 2015, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando os grandes produtores mundiais como a Rússia e a Arábia Saudita. A exploração do óleo do xisto levou o país a diminuir a importação de petróleo. Então, os Estados Unidos ele comprava muito petróleo, principalmente do Oriente Médio. E aí, com a descoberta do xisto, né, ele tem condições sim, de explorar e ele começa a reduzir. Então, ele começa a buscar sua autossuficiência energética. No mesmo ano, 2015, a China tomou o lugar dos Estados Unidos como o maior importador mundial de petróleo. Essa nova realidade impactou significativamente o cenário político global. Então, a China, né, China também é um grande produtor, né, um país muito industrializado, né, ele necessita muito de petróleo para a sua produção, e aí ele se torna também, e aí ele começa, né, acaba tomando o lugar, né, dos Estados Unidos nessa importação desse petróleo.
Questão ambiental. Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, ficando somente atrás da China. Então, como eu já falei, Estados Unidos precisa de muitos recursos minerais, recursos energéticos para a sua produção, porque ele é um país altamente industrializado. Então, ao mesmo tempo que ele é altamente industrializado, então ele é altamente poluidor. Essa é uma coisa negativa, que os Estados Unidos ele está entre os maiores poluidores do mundo. Então, ficando atrás da China, que a China, existem muitas indústrias na China, então os Estados Unidos fica somente atrás da China na questão de poluição. O país é responsável por quase 13% de toda a emissão de CO2 no mundo. O Canadá, país vizinho, também é classificado entre os mais desenvolvidos. Responde por 1,8% das emissões mundiais. Então, quanto mais o país é industrializado, ele será mais poluidor. A porcentagem de poluição é muito maior do que quando você tem um desenvolvimento maior. Apesar dos números elevadíssimos, os Estados Unidos possuem um plano de produção de energia limpa, iniciado pelo então presidente Barack Obama. Mas esse plano foi revogado, quando o atual Donald Trump ele assumiu e ele não se preocupa, não tem esse plano dessa energia limpa. Então, continua produzindo, continua poluindo, porque a preocupação do Barack Obama era o que? Reduzir toda essa poluição em busca de uma energia limpa para reduzir a poluição, para cuidar do meio ambiente, reduzindo aí os problemas ambientais, o efeito estufa, o aquecimento global, mas o atual presidente, Donald Trump, não quer saber de meio ambiente, então ele revogou, já era. População e território. Segundo o órgão governamental responsável pelo censo estadunidense, no final de 2017, o país tinha mais de 326 milhões de habitantes, uma das maiores populações do mundo. Então, o perfil populacional dos Estados Unidos foi influenciado pela chegada dos colonizadores europeus no século XVI, os quais praticamente dizimaram os indígenas nativos. E, a partir do século XVII, trouxeram um grande número de africanos escravizados para trabalhar principalmente nas plantações do sul do país. Então, vocês observam aí o perfil da população dos Estados Unidos, principalmente foi influenciado com essa chegada dos colonizadores europeus. Então, no século XIX, imigrantes, especialmente europeus, também desembarcaram no país. Vocês vão observar mais à frente toda essa questão dessa composição da população dos Estados Unidos. Em virtude de condições naturais existentes no país, vastos espaços pouco povoados, como o Alasca, de clima muito frio, o Arizona, de clima árido e semiárido, e as áreas de relevo montanhoso a oeste. No Nordeste, encontram-se as maiores densidades demográficas, especialmente na área que abrange a cidade de Boston, Nova York, Washington. A região dos Grandes Lagos também apresenta grande concentração populacional, com destaque para a cidade de Chicago. Na costa oeste, as cidades com maior densidade demográfica são Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. Então, vocês vão observar que essa distribuição populacional, principalmente, vai em fatores climáticos, regiões mais frias, então não vai ter uma grande quantidade populacional, regiões mais secas, mais desérticas, não vai ter uma grande quantidade populacional. Agora, nas zonas urbanas, a quantidade populacional será bem maior, então, nessa distribuição territorial, populacional do continente, do país, dos Estados Unidos, do território estadunidense. Então, observe aí, Estados Unidos, nível de densidade demográfica e megalópolis. Então, observem como é que vocês vão observar este mapa. Então, as regiões, os pontinhos mais claros no mapa são as localizações que a quantidade populacional é menor. Então, as regiões mais escuras, os pontinhos mais escuros, esses vermelhos, laranjas, são as regiões que têm uma quantidade populacional maior. Então, vocês observam aí na parte leste,
à direita aí de vocês, na parte leste, a concentração populacional é bem maior, e aí onde está localizadas as grandes capitais aí dos Estados Unidos, concentração populacional bem maior. E aí nós temos, né, a classificação, né, étnica da população dos Estados Unidos. Então, 77% são brancos, 13% negros, 5,7% asiáticos, 1,3% indígenas e um lilazinho, outros grupos. Então, é aí a distribuição e aí a distribuição étnica também dos Estados Unidos. Nós vamos ficando por aqui. Nossa aula concluímos. Né? Na próxima aula darei continuidade ao conteúdo, certo? Então, fiquem em casa, se cuidem, dê a curtida aí no vídeo, compartilhe e responda a atividade que está aí na descrição do vídeo. Ok? Tchau, tchau. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus.